Oi, irmãs, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer uma palavra que é o que você tem, é o tema da palavra. Gente, eu vim com urgência mesmo, porque há 2 dias atrás, anteontem na verdade, eu fui pra... 2 dias atrás, né? Eu fui pro Overmission e eu recebi muitas palavras incríveis que eu vou trazer pra vocês com mais um pouco do que eu penso. Mas lá tava dizendo que a gente precisa viver o evangelho com urgência, então eu tive que trazer essa palavra aqui pra vocês com urgência. Então se tiver barulho, gente, me perdoa, porque o moço de cima tá fazendo obra. Eu estou na praia, então sim, gente, vai ter barulhos, vai acontecer de ter, mas é isso, vamos pra palavra. O que você tem é o tema da palavra de hoje. Então eu vou começar falando, gente, que o objetivo desses vídeos que eu vou trazer aqui é um devocional conjunto. Alguns vão ter algumas pregaçõezinhas mini, igual a que eu vou fazer hoje, mas principalmente devocionais. Eu vou trazer um vídeo bem legal que a gente vai ler os últimos livros de Hebreus, que vai ser muito incrível, gente. Então vamos começar. E afinal, o que nós temos? Antes de começar tudo, eu li em Hebreus 8:9 e eu tirei conhecimentos que vale a pena a gente falar aqui. A aliança foi feita no passado e ela não foi cumprida devidamente pelo povo, né? Hebreus, vocês sabem como é que foi, né? Lá no início da Bíblia. E essa foi a aliança que não foi cumprida devidamente pelo povo. E Deus nos chama para fazer a segunda aliança, a nova aliança. Segunda não, né? Porque tiveram várias ao longo da Bíblia. Mas a nova aliança, a aliança que nós faremos com Jesus, a nossa geração, nosso tempo, nós de modo individual. Então, primeiramente eu gostaria de falar disso, gente, da aliança que vai fazer. E a vida com Deus, a gente sabe que é muito difícil, gente, muito difícil. Mas a gente tem que seguir verdadeiramente essa aliança, a gente precisa cumprir ela com excelência pra Jesus, gente, pra Deus, que Jesus morreu na cruz pra gente. Deus enviou o seu filho pra morrer pela gente. Então vamos cumprir essa aliança com muita excelência, trazendo vídeos. Vocês vão entender ao longo da palavra, gente, porque eu tô tão animada pra falar disso pra vocês. Foi algo que ardeu tanto no meu coração pra mim falar aqui, que eu tô muito animada pra falar mesmo. Então, nós provamos da graça e do amor de Deus. E provamos da grandeza e dos milagres que Ele dá pra gente. A vida com Deus é muito difícil, mas é de fato muito maravilhosa. Teve uma música que eu escutei no Overmission, que eu nunca tinha escutado na vida, que ficou na minha mente. Acho que foi do F-Hop. O evangelho é doce aos lábios, mas é amargo a quem quer seguir, a quem está disposto a carregar. Então, o evangelho é doce aos lábios, mas é amargo a quem quer carregar. Então, gente, é muito difícil, mas de fato é um evangelho maravilhoso e que a gente experimenta a graça e o amor de Deus. Se vocês quiserem, eu falo mais sobre esse Overmission porque tem tanta coisa pra falar dele que vocês não têm noção. E nós devemos, aqui tá descrito, né? Eu escrevo muita coisa, gente, vai ser bem grande o vídeo. Mas nós devemos ter corações cheios de compaixão. Nosso coração tem que estar ardendo, tem que estar transbordando de compaixão, porque a gente precisa trazer mais pessoas ao amor, à graça e à grandeza de Deus. E essa é a compaixão. Quando nós temos compaixão, nós nos movemos pelo nosso próximo, pela pessoa que é o nosso próximo, a pessoa que está sofrendo. Então é necessário, é super importante nós termos a compaixão. Somos salvos, ótimo, nós somos salvos, mas e o resto do mundo? Devemos ser movidos pela compaixão, movidos pelo amor ao mundo. Beleza, nós somos salvos, filhos de Cristo Jesus, sabemos que vamos para o céu, mas e o mundo? Como é que o mundo tá? O mundo tem essa certeza? E devemos ser movidos pelo amor, pela compaixão, movidos pelo amor às pessoas do mundo perdido. A gente não deve amar o mundo, mas a gente deve amar as pessoas que estão nesse mundo perdido. Então a compaixão é o que nos faz ir, é o que nos move. Então nós devemos ter a compaixão pra gente ir pregar o evangelho e falar da palavra de Deus a outras pessoas. Porque nós não amamos o mundo, mas amamos as pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão nesse mundo perdido, que não conhecem do amor de Deus. Então a compaixão é o que nos move para falar do amor de Deus para essas pessoas. E Jesus nos chama para fazer parte disso também, para alimentar a multidão, porque lá Ele alimentou a multidão com pães e peixes, e Ele nos chama hoje para alimentar a multidão. E o que vocês têm aí? O que você tem nas suas mãos? Talvez você não tenha todo o dinheiro do mundo, você não tenha os maiores recursos, mas o que você tem?
Essa foi uma das frases que eu escutei do Luca Martini no Overmission. Luca Martini, gente, ele é um pregador maravilhoso, gente, de verdade. Todos que estavam lá eram excelentes, mas essa pregação ficou muito na minha mente, gente. E essa foi a fala dele. O que vocês têm aí? O que vocês têm nas suas mãos? Talvez você não tenha todo o dinheiro do mundo, mas o que você tem? Gente, eu achei isso muito forte e eu quis trazer pra vocês, porque é incrível. Temos que entregar tudo o que temos pra Jesus, tudo o que temos. Então, o tema do vídeo é o que nós temos. Devemos entregar tudo o que temos pra Deus, mas vocês já vão entender. Deve partir de nós toda essa coisa. Gente, lembrando que eu vou falar aqui, muitas coisas têm muito a ver com a pregação do Luca Martini. Eu indico vocês assistirem o Overmission, são 11 horas gravadas, 11h50, mas assistam, porque vale cada minuto, cada segundo. E essa coisa, o que nós temos deve partir de nós. Porque a gente só espera Deus falar, a gente espera Deus, olha, faz isso, faz aquilo. Mas deve partir de nós, das nossas ideias. Precisamos trazer o que temos diante de Deus. Porque às vezes você tem tantas coisas, você tá aqui esperando, ai, tô esperando Deus falar comigo, o que eu tenho que fazer? Mas na verdade tem que partir de você também. Não fique esperando sentado, se move. Traga seus talentos e vá pregar o evangelho. Traga os seus talentos e vá pregar o evangelho. E o Senhor, você tem que chegar e falar assim, Senhor, é isso que eu tenho, o que você acha? Você acha que eu devo investir nisso? Senhor, essas são minhas ideias. Eu tô criativa, Jesus, é isso que você quer que eu faça? É isso que temos que fazer. Porque às vezes a gente, ai Deus, fala comigo, o que eu tenho que fazer? Mas às vezes deve partir de nós, deve partir do que nós pensamos. Nossas criatividades, baseadas na Bíblia, com certeza, mas sempre orar, falar, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? É isso que o Senhor quer que eu faça? E é verdade, gente, talvez você não tenha nada, talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha aquele dom específico, porque nós temos isso, né, gente? Eu quero esse dom, eu quero aquele dom, eu quero esse dom específico, eu quero o dom de cantar, eu quero o dom de não sei o que, sei lá. Mas às vezes a gente não precisa desse dom, entende? Então talvez a gente não tenha o dinheiro, talvez a gente não tenha esse dom específico que a gente quer. Mas o que a gente tem? O que você tem? Você pode não ter o dom da dança, não ter o dom do cantar ali, do entoar. Você pode não ter esse dom. Você pode não ter o maior dinheiro do mundo, você não pode ter dinheiro suficiente pra sustentar uma missão. Mas o que você tem? Às vezes o que você tem é muito mais valioso do que isso pra você. E eu tenho uma comunicação, eu tenho uma Bíblia, eu tenho um YouTube, gente. E o que você tem? Como você pode usar isso pra alimentar a multidão? E é muito isso, gente. Eu tenho esse YouTube, eu tô gravando um vídeo pro YouTube. Eu tenho uma Bíblia aqui na minha mão, eu tenho uma Bíblia. Eu tenho um tablet onde eu tô escrevendo tudo, eu tenho ideias, eu penso, eu tenho anotações bíblicas. É isso que eu tenho e é isso que eu tô entregando pra Jesus agora. Mas o que você tem? O que você tem pra entregar pra Jesus? Porque você tem muita coisa, eu te garanto. Às vezes você pode se achar indigna, insuficiente, mas o que você tem? Às vezes você tem tanta coisa pra entregar pra Jesus e que você acha que não é nada. Mas o que você tem? No que você é bom? Qual que é o seu talento pra você entregar pra Deus? E é isso, gente. A gente precisa alimentar a multidão. Em Marcos 16:15 diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Basicamente isso, ide. Pregar o evangelho. É a missão. Às vezes, gente, o ide não é só viajar pro outro lado do mundo. A missão não é pra viajar lá pra África, para Estados Unidos, pra países totalmente longe, do outro lado do mundo. Não, o ID, gente, é aquele seu amigo do seu lado que senta no seu lado da escola. É seu colega de trabalho, seu colega da faculdade. O ID não é o outro lado do mundo, também é, com certeza. Mas o ID não é só ir pra outros países. Não é só ir pra Europa, que tá precisando de missionários. O ID não é só isso. O ID pode começar agora. Às vezes você tem minha idade, eu tenho 14 anos, gente. Às vezes você tem 14 anos, você acha que o ID é você ir pro outro lado do mundo. Eu vou esperar, não vou fazer o ID agora. Mas o ID, às vezes não sempre, o ID abrange tudo. O ID é o seu amigo que senta do seu lado na escola e que precisa da palavra do Senhor. O ID tá aí. O ID tá no seu celular. O ID pode estar no seu vídeo no YouTube. O ID tá aí, o ID tá na sua boca. Onde tá seu ID? Ele pode ser feito de várias formas, gente. O ID não é só viajar ao outro lado do mundo. Não é apenas isso. O ID é pregar pra pessoa que tá do seu lado, que tá precisando do amor de Deus.
E nós temos acesso livre a Ele, temos acesso livre à sua palavra. E sendo assim, devemos levar a palavra de Deus a toda criatura. Olha que privilégio que a gente tem. Naquele Overmission eu pensei muito isso. Olha o privilégio que a gente tem. A gente tem uma Bíblia gratuita pra gente aqui no Brasil. Gratuita assim, né, gente? A gente paga, claro, mas a gente tem essa Bíblia. A gente pode ler ela, a gente tem um celular, a gente pode baixar o aplicativo da Bíblia. A gente tem um celular pra assistir no YouTube várias pregações diferentes. A gente tem tudo, galera. A gente tem tudo, é disso que a gente precisa. E esse é o ID, gente. Esse é o nosso ID. Temos livre acesso a ele.